Essa semana aconteceu uma manifestação dentro da Câmara dos Deputados, com vários deputados, inclusive lideranças da oposição. Eles mandaram um duro recado ao Supremo Tribunal Federal. Se prenderem Bolsonaro, o povo vai para a rua, haverá convocações, manifestações e o Congresso vai travar a pauta. O recado foi do Sóstenes Cavalcante, do cabo Gilberto Silva, que deram esse recado ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa semana ainda saiu uma pesquisa onde a cada 10, 8 deputados entendem que o Supremo Tribunal Federal viola as suas funções, ou seja, alcança as funções dos deputados, atua fora dos limites. Isso é um sinal, é um termômetro de que, se for preciso do Congresso dar uma resposta ao Supremo, isso pode acontecer. Outro ponto que a gente vai falar também é do memorando que foi liberado pela OMS depois de uma grande pressão do Donald Trump. Pois é, você lembra que o pessoal da OMS veio aqui no Brasil, e aí ele ouviu tanto o lado do Supremo Tribunal Federal, o lado do governo, como também ouviu a oposição e ouviu o Bolsonaro. Há uma pressão muito grande para que o relatório seja expedido. Pois é, e essa pressão também vem do Donald Trump, que ameaçou cortar todos os fundos, retirar o financiamento da OMS. Pois é, dessa vez o Donald Trump não ficou só na ameaça, cumpriu. E esse memorando deixou todos da OMS desesperados. A gente vai falar sobre isso com vocês aqui nesse editorial também. Também vamos falar sobre a questão do PL da anistia. Pois é, há manifestações de ambos os lados. Deputados, como por exemplo o Rodrigo Valadares, estão preparando um dossiê para tentar mostrar, que a prisão, do 8 de janeiro, ou seja, os presos do 8 de janeiro, estão recebendo penas exacerbadas. Um grupo de advogados, juristas, estão fazendo o trabalho também, inclusive de fazer denúncias sobre esse caso. Um dos advogados dos presos do 8 de janeiro falou que já está tudo pronto, preparado, inclusive, para fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional e no Tribunal de Direitos Humanos. A gente vai falar sobre isso aqui. E também uma manifestação da Natuza que chocou muita gente, dizendo que a Débora merece as penas que estão sendo aplicadas. Tudo isso faz parte desse editorial. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e estar discutindo um pouquinho de política. E eu te peço, você quer receber as informações de forma independente, O papel que a gente está fazendo aqui é de trazer todas essas informações, debater e dialogar com você para que você entenda realmente o que está acontecendo aqui sem militância. Então, inscreva-se no canal para que você possa estar conhecendo as principais notícias que rolaram durante o dia, tá bom? E também, se você não conhece a nossa biblioteca digital, eu ouso pedir, para você que visite a nossa biblioteca digital, que está com muitos livros bons. Olha só, às vezes você não entende por que você não consegue, alinhar a sua fé, o seu propósito e alcançar o sucesso financeiro. Esse livro aqui, Espiritualidade e Prosperidade, vai te ajudar muito com isso. Então, recomendo muito esse livro para você. E aí você faz o download, faz o pagamento via Pix do valor que você achar justo e aproveita, essa obra aí. Vamos lá, pessoal. Essa semana aconteceu uma manifestação lá na Câmara dos Deputados. Há cada vez mais crescente uma pressão, inclusive depois de uma fala do ministro Barroso, que é o presidente do STF, de que provavelmente o Bolsonaro tem que ser preso agora, esse ano ainda, para não atrapalhar as eleições do ano que vem. Gerou uma reação imediata, inclusive, desses deputados que são de oposição. O Sóstenes Cavalcante escreveu o seguinte: se prenderem Bolsonaro, o Brasil para. Escuta só o trecho aqui da fala do Sóstenes. Se tomarem a decisão errada de quererem prender o nosso líder maior, o nosso presidente, eterno presidente Jair Bolsonaro, eles vão ver o que vai acontecer neste país e eles verão o resultado das urnas em 2026. Aí é que a direita vai crescer com força. Não cometam esse desatino. Respeitem o devido processo legal. E eu quero dizer, eleição em 2026 sem Bolsonaro
É uma vergonha, é um ataque à democracia brasileira. Isto sim que é golpe. Se tomar... Pois é, você viu que começa a subir o tom, né, a oposição em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, e o Sóstenes fez isso depois que saiu uma pesquisa. Os deputados hoje se sentem violados pelas ações do Supremo Tribunal Federal. A cada 10 deputados, 8 entendem que o Supremo Tribunal Federal extrapola suas prerrogativas e alcançam ali as prerrogativas dos membros do Congresso Nacional, o que gera um incômodo. A última decisão do Alexandre de Moraes de colocar o Kassab na mira de novo chamou muita atenção, incomodou muitas pessoas, foi alvo de denúncias, inclusive, que foram feitas contra, né, o ministro Alexandre de Moraes de estar utilizando de forma política as suas prerrogativas de magistrado, ou seja, escolhendo, né, opositores para que possa dar continuidade aos processos, isso depois da mudança de entendimento. Porque até poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal não julgava, presta atenção, não julgava quem tinha perdido o cargo, já não tinha mais foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o Lula foi julgado em primeira instância, o Bolsonaro também deveria. Quem está defendendo muito que há uma violação aqui é o ex-ministro, né, ou melhor, ministro aposentado do STF, o Marco Aurélio de Mello, que vem fazendo denúncias no sentido de que há, né, uma violação de competência. Ou seja, até poucos dias atrás, quem tinha perdido o cargo não era julgado pelo STF. Agora o STF não só mudou o posicionamento, como aqueles processos que estavam em primeira instância ou em outras instâncias, o Alexandre de Moraes trouxe para si, como é o caso do Kassab, só para ameaçar o Kassab, para que ele não vote, né, a favor do PL da anistia, é o que disse, né, o Paulo Capelli no Metrópolis. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a OMS agora. Pois é, a OMS está sendo muito impactada e teve que enviar, né, um memorando para todos os funcionários da OMS. A grande questão é que o Donald Trump já começou uma pressão. Se a OMS continuar omissa sobre as violações da esquerda, a OMS vai perder quase todo o seu financiamento. Pois é, matéria do G1, crédito da matéria da Globo G1, OMS planeja cortar 21% do orçamento e reduzir a equipe após retirada do financiamento dos Estados Unidos. Abre aspas. Apesar de nossos melhores esforços, estamos agora em um ponto que não temos escolha, a não ser reduzir a escala do nosso trabalho e a força de trabalho, diz o memorando interno da agência. Ou seja, o Donald Trump ameaçou que se a OMS não passasse a realmente defender, né, ações contra violações de direitos humanos perpetradas pela esquerda, ou seja, nesses países como o Brasil, que vem fazendo várias denúncias, o Donald Trump sairia da OMS e pararia com todo o financiamento. Pois é, a OMS não acreditou muito que o Donald Trump fazia isso. Pois é, eu vou ser sincero com vocês, do Donald Trump eu não brincaria, né? Não colocaria a mão no fogo apostando que ele não tem coragem de fazer as coisas. Porque tudo leva a crer que ele tem muita coragem, sim. E retirou, né, o financiamento da OMS. Talvez, daqui para frente, ou a OMS possa, né, tentar recuperar o estrago feito, tentar um diálogo novo com Donald Trump e reposicionar, né, a sua postura daqui para frente para conseguir o seu financiamento de volta, ou, né, se tornar um pequeno grupo militante anti-Trump aí e anti-direita, o que já era, só que agora em menor escala, né? Vamos lá, o Rodrigo Valadares, ele publicou um card aqui sobre a questão da narrativa do golpe, né? O Brasil cansou da narrativa do golpe. 65% foi uma pesquisa divulgada agora da população, entende que o 8 de janeiro foi apenas vandalismo, ou seja, não foi golpe. O Rodrigo Valadares escreveu o seguinte: o povo está vendo a perseguição implacável do PT e do STF contra uma ala política. Manifestantes presos por até 17 anos, dentre eles 43 idosos, além das mulheres, mães de família vivendo encarcerada, longe de seus filhos. Ao contrário, megas corruptos são soltos diariamente. E aí, ele colocou aqui, né, algumas matérias que corroboram isso, em matérias de sites, que a gente pode dizer aí,
sempre esteve do lado do progressismo anti-Bolsonaro, né? Matéria do Globo, por exemplo. O STF descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. O apoio relativamente alto à anistia se deve ao fato de que o público não ter sido convencido de que o 8 de janeiro tenha sido um golpe. O entendimento majoritário é que é apenas vandalismo, ou seja, 65% das pessoas entendem que foi vandalismo, mas que não foi golpe e que o STF está cometendo uma violação e um abuso de poder. Matéria do UOL também. STF asfixia golpistas, enquanto devolve corruptos ao Planalto. Ou seja, a sensação de impunidade continua grande. Matéria do Globo. Cabeleireira que escreveu "Perdeu o Mané" em estátua virou símbolo espinhoso. 14 anos para uma pichação constituem uma demasia. Ou seja, é alto demais, é abusivo demais. O povo não é bobo. Todos sabem o que aconteceu. Anistia já. Há uma pressão muito grande pela liberação, né, dos presos do 8 de janeiro. A Globo, né, tenta atuar da sua maneira militante e com um lado político, é óbvio, mas, né, mesmo assim a narrativa não está colando. Olha só, por exemplo, a atuação de uma repórter da Globo aqui, falando que a Débora deveria mesmo levar 14 anos de prisão. É uma boa pergunta se isso alivia a pressão. Eu tenho a impressão que não, só para repetir impressão a palavra 2 vezes. Porque a extrema-direita se apegou ao caso da Débora, se utiliza do caso da Débora como um caso emblemático porque ele dá rosto a uma demanda deles. Ele dá rosto à ideia de uma pena excessiva, ele dá rosto ao que eles tentam emplacar na hipótese de uma injustiça e etc. e tal. O Camarote fala desse artigo do Celso de Mello e é importante a gente repisar, porque uma coisa é nós, no nosso senso comum, avaliarmos que a pena foi demais. A outra coisa são as circunstâncias dessa condenação ou do voto dos ministros. Como bem disse o Camarote, não é apenas um batom. É o fato dela estar lá no acampamento, e esse acampamento era sabidamente um movimento com fins de um golpe de Estado. O acampamento não estava lá para que os patriotas ajudassem e acalorassem Bolsonaro no momento de dificuldade, porque tinha perdido a eleição. Eles estavam lá, e isso hoje está mais do que documentado, porque era uma forçação, uma pressão para que o exército brasileiro se engajasse numa tentativa, se engajasse num golpe, aí não seria nem mais tentativa. Pois é, apesar de tudo, esse aqui é o discurso da mídia brasileira, que já não convence mais ninguém. Talvez por falta de conhecimento jurídico até, eles não entendem que você querer algo, o simples fato de querer, não configura que crime, tá? Então, de forma alguma, a vontade popular daqueles manifestantes que queriam alguma coisa estavam configurando crime. Se assim for, vamos colocar muitos camburões para prender quem faz a marcha pela maconha ali, né? Ou não tem essa marcha? Vamos então também prender todo mundo que vai fazer manifestação para retirar bebê do útero, enquanto isso não é lícito aqui no Brasil. Ora bolas, né? Trazer esse discurso de que, ora, estão defendendo uma coisa, então são todos golpistas. 64% da população não confia em vocês. Não é à toa que a Globo está tão pífia em audiência. E aí, algumas coisas estão sendo escancaradas. Não é só o caso da Débora. Dá uma olhada neste caso, por exemplo, que foi revelado pela Pleno News. Missionária, presa pelo 8 de janeiro, estava coletando dados para um livro. Ou seja, ela estava fazendo uma análise, uma tese, né, sobre os acampamentos que estavam acontecendo. A missionária Eliene Amorim de Jesus, de 28 anos, está presa em Pedrinhas desde 17 de março de 2023, acusada de participar dos atos do 8 de janeiro. Assim como outras mulheres, pode ser condenada até 17 anos de prisão sem que sua relação com os fatos de vandalismo aos prédios dos Três Poderes tenha sido provada. Não tem uma prova sequer de que ela entrou dentro dos prédios. Parece que o STF, parece que a própria mídia tenta ignorar
os vídeos de pessoas que estavam lá dentro falando: oh, não quebra, nós estamos protegendo aqui para não quebrar. Ou vocês negaram a existência desses vídeos? De pessoas gritando: olha, são infiltrados, estão quebrando, não deixa ele quebrar. Essas pessoas também são criminosas? Essas pessoas também estão presas. E aí eu te pergunto, é justo isso? O caso da missionária foi relembrado pelo jornalista José Linhares do Maranhão, mesmo estando onde Eliane mora e está presa. Segundo ele, ela estava em Brasília e chegou a dizer nas redes sociais que iria escrever um livro sobre o que estava acontecendo. A filmagem mostrou muito claro, ela com anotações, fotos do celular dela, era sobre anotações, tinha um esboço do livro que ela estava escrevendo. E eu te pergunto, e o repórter da Reuters? Aquele cara que chegou lá e falou: ó, tira assim que eu vou fazer a pose. Vai lá, manda o pé. Nunca foi nem convocado. Dá para vocês perceberem o tamanho da diferença? Né? É mais ou menos isso aí. E aí vem a mídia militante tentando te convencer que houve um golpe exacerbado, perigoso demais. Aí você observa isso aqui. Bolsonaro, olha só a redação da mídia. Bolsonaro quer que acreditemos que ter consultado chefes militares sobre medidas de exceção para impedir a posse de Lula é algo tão inocente e trivial quanto falar de futebol. Ou seja, o simples fato do Bolsonaro ter consultado chefes, né, das forças militares o torna um criminoso, perigoso e deveria ser preso, porque isso não é como falar de futebol. Mas vamos regressar ali em 2017, né? Exército foi sondado para decretar estado de defesa de general. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Quem? Quais foram esses políticos? Quem estava lá? O Lula estava no meio? Alguém foi preso? Inquérito de golpe? Alguma coisa nesse sentido aconteceu? Ou foi uma conversa de futebol? Tem mais matéria. Poder 360. Vilas Boas fala em sondagem por estado de defesa e impeachment. Dilma rebateu. O general citou preocupação e disse que deputados do PT o procuraram e o questionaram. Pois é, mas ninguém fez a delação dele aqui para saber se havia uma tentativa de golpe da Dilma Rousseff para tentar impedir o exercício dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Cara, na época, tudo se passou pano. A própria ABIN fiscalizava os ministros do STF, nada aconteceu. Então, assim, é o típico 2 pesos, 2 medidas, né? É isso que fica escancarado cada vez mais. E a narrativa está acabando, tá? Embora a mídia seja, né, totalmente tendenciosa, ainda existem jornalistas que não estão nem um pouco satisfeitos com esse governo aí, não. Olha só, isso aqui, ó, o Nivan Ferreira, jornalista, ele simplesmente escancarou, né? Escancarou. O que é o sentimento do cidadão em relação ao governo atual que está aí? Escuta só. A verdade é que o governo não governa, o governo só pensa na prisão do Bolsonaro, essa que é a verdade. Como é que vai cuidar do país, homem, se o governo só pensa na prisão do Bolsonaro? O governo acorda de manhã, prisão do Bolsonaro. O presidente vai almoçar, prisão do Bolsonaro. O presidente da República vai jantar, prisão do Bolsonaro. Vai dormir, prisão do Bolsonaro. Vai para a Europa, prisão do Bolsonaro. Então não tem como o governo governar desse jeito, o governo só pensa na prisão do Bolsonaro. Parece que a única forma desse governo sobreviver é prender Bolsonaro. Eu tô falando a verdade ou eu tô mentindo, homem? Olha aí, tá subindo tudo, nem Viagra o Zé pode usar mais. Ninguém pode comer um ovo, o ovo agora virou motivo de esbanjamento, ostentação. Pela primeira vez na história do Brasil, ovo virou ostentação. Acaba passa no meio da rua com ovo, gozando da cara dos outros. Eu como ovo, você não come. Eu como ovo, você não come. Carne, fazer um churrasquinho com picanha do preço que tá, é negócio para bilionário hoje. Medicamento subindo, daqui a pouco acaba de ficar sem. Olha o que foi que o cara disse aí.
Procure seu médico para ele mudar o medicamento por outro mais barato. Daqui a pouco você não vai poder voltar. O tempo da minha avó, de você curar a doença com um negócio de planta. É ou não é, homem? É ou não é, homem? Pois é o que tá acontecendo. Então, assim, tá caindo as máscaras. Não adianta que não vão conseguir segurar por muito tempo mais, né, a narrativa que eles tentaram implementar. Isso é fato, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa editorial. A gente volta daqui a pouquinho. Meio-dia eu tô de volta com vocês, com mais conteúdo aqui pra gente poder discutir tudo que tá rolando nesse nosso Brasil aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.